Glória a Jesus. Boa noite, povo renovado na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Ele aqui estamos mais uma vez na sua presença, e quero aproveitar a sua predisposição de pés e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versos do 28 ao 31. Nós vamos dessa feita, irmãos, pela misericórdia do Pai, dar prosseguimento àquilo que o Senhor nosso Deus já começou a fazer na manhã desse dia, nos trazendo uma palavra que coube para nós, ao nosso coração, à nossa percepção, que nós disséssemos como academia de heróis, né? Nós estamos numa academia de heróis e temos visto desde amanhã, saímos do Éden, caminhamos na palavra de Deus até este momento, quando o profeta, o Senhor Deus diz através do profeta: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí viemos até a chegada do Senhor Jesus, que veio trazendo salvação ao mundo, mas não apenas trazendo salvação, Ele veio preparando um povo, preparando heróis para brilharem como brilharam, que foram os discípulos, os apóstolos. Mas eu e você fazemos parte dessa academia, dessa formação de heróis. Deus não faz nada por fazer, não faz nada porque não tem o que fazer, e nem criou o homem, tampouco a mulher, para deixá-lo viver ao acaso. E também, assim como o dia, e há uma certa diferença aí, alguns confundem essa palavra, né? O dia não acontece ao ocaso. O ocaso é a mudança dele de um estágio menor para um estágio maior. E nós também, nós não vivemos ao acaso, porque Deus faz de nós, irmãos, quando alguma coisa termina, Deus começa algo melhor, começa algo maior. Nós talvez é que não entendemos, porque a nossa percepção é humana, mas a percepção de Deus é acima dos nossos caminhos. E a tua perca é uma vitória diante de Deus, quando nós estamos diante do Senhor e os nossos caminhos estão pautados na sua palavra. Assim nós chegamos a essa palavra, Isaías 40 e verso 28 até o 31, está escrito assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você crê nessa palavra? Toma ela para você. Toma assento bem dizendo o nome do Senhor Jesus, ó águia, herói do Senhor. Esta é a palavra que Deus nos traz mais uma vez, para juntos degustarmos na noite deste dia. Queridos irmãos, nós começamos a falar pela manhã, como já lhes disse outrora, a respeito de como Deus chama e Ele capacita o homem, capacita a mulher. Ele não faz por acaso, Ele faz com propósito. Tudo Deus faz com propósito. Todavia, o homem é teimoso, é desobediente. Mulher é teimosa, é desobediente. E nós vemos isso no dia a dia. Você pede fazer um negócio, você faz 2, 3 vezes. A criança, ela nasce já com essa concepção de desobedecer. Para obedecer você precisa ensinar. Mas nós sabemos, e como eu disse aqui logo pela manhã, quando você entra numa academia, aquilo que você começa a passar ali, talvez você não entenda o que está acontecendo. Você começa a pegar um supino, você pega um pino e coloca um peso ali, e você levanta, você não entende por quê. Mas o seu corpo, alguém está te orientando, e o teu corpo vai colher as benesses dessa orientação. Uma criança dentro de uma casa,
E eu lhes asseguro que isso é real. Uma criança criada dentro de uma casa de libertinos, de pessoas onde os pais são ausentes, ele pode ser muito feliz durante o tempo da sua criação, mas ele vai amargar uma vida adulta de intempérie, porque ele não aprendeu a ter limites. Ele tem tudo que tem, o pai dá direção e correção, a mãe também, mas quando falta, a criança ela se torna insuportável. São adultos encabidos em determinados lugares, mas aqueles que têm uma vida dentro de uma correção, dentro de uma disciplina, eles certamente serão pessoas adultos afáveis, queridos, pretendidos. Isso é fato. Sabe, irmãos, como funciona essa academia de heróis? É prova em cima de prova. Jesus, nós chegamos até Jesus Cristo e nós vimos a razão pela qual ele, Jesus, e como ele escolheu os seus discípulos. Ele escolheu alguns da pior estirpe. Outros eram funcionários públicos, outros eram empresários, pescadores. Um era ladrão, o outro era agitador político, zelote. Mas ele chamou a todos para provar, porque se ele tivesse escolhido somente pescadores, alguém ia dizer: olha, só se pode escolher, só entra no reino de Deus, só aprende empresário, ou só aprende para alguns os simples. Porque na verdade, hoje, em se falando de pescador, são pessoas simples, mas na época eram empresários de um ramo muito próspero. E se o Senhor Jesus, ele somente lidasse com funcionário público, como foi o caso de Mateus, alguém ia dizer: o melhor é investir em pessoas que têm, porque eles vão gerar e vão dar ainda mais frutos. E se Jesus fosse um agitador e apenas escolhesse os zelotes políticos, estivesse no meio da política, se envolvesse com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os líderes da época, alguém ia dizer: o melhor caminho para vencer é o caminho da política. Mas Jesus, ele mostrou dentro de um quadro pequeno o que se maximizaria, o que iria se aumentar, se projetar, proliferar, multiplicar ao longo dos tempos e chegaria nas nossas vidas. E hoje nós aqui, quando nos ajoelhamos, quando oramos, que eu acho que esse é um momento um dos mais importantes ao servo do Senhor, não tem, se tiver na igreja juiz, se tiver na igreja capitão, se tiver na igreja soldado, se tiver na igreja empregado, se tiver na igreja patrão, pastor, membro, todos estão ajoelhados no mesmo nível, todos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E o Senhor nosso Deus, aquele quadro que Ele começou a pintar, está ficando cada vez mais bonito. E eu posso olhar nessa noite aqui e ver aqui nesse cenáculo, mas pelos olhos da fé eu vejo também através da internet uma academia de heróis que estão marchando, que não desistem, que querem Jesus, querem glorificá-lo, querem engrandecer o seu nome, e não precisa de ninguém que comece, porque ele já tem no seu coração precioso, e o precioso é a presença de Jesus. Essa presença faz a diferença em qualquer pessoa e transforma o pobre em exaltado, e levanta, bate o rei, mas ele faz sentir com que o rei saiba que ele é o Senhor. Eu quero, contudo, irmãos, eu vou dizer para vocês, a minha vontade é não usar muita emoção, mas não tem jeito, está tudo junto aqui. Está tudo junto, não tem jeito. Irmãos, eu fico observando aqui, muita gente desiste porque fica olhando, e quem sabe dizendo consigo: mas eu nunca vou ser alguém, conforme o pastor já disse na primeira parte da palavra. Porque Deus, Ele não se preocupa, você não vai encontrar na palavra de Deus, nessa palavra eterna, centenária e mais do que isso, milenar, em nenhum momento dizendo que Deus, Ele busca as pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Não, Deus tira o pobre do pó e exalta o abatido. Ele abate o orgulhoso. Deus chama pessoas como eu e você, transgressores no passado, distanciados de Deus, abandonados, como alguém abandonado nas drogas, no vício, no pecado. Ele chama e diz: olha, não se preocupe em ser Senhor. Senhor sou eu, você é meu discípulo, meu protegido, sou eu quem dá, sou eu quem entrega. E o Senhor nosso Deus, Ele tem um negócio na tua vida. Mas uma coisa Deus exige de nós, Ele diz: sede santo,
porque eu sou santo. Você pode nessa vida probatória, nessa vida de provas, não ser alguém perfeito, mas você pode procurar ser santo. Pastor, e o que é santo? É ser entregue ao Senhor, ter comunhão com Ele, falar com Ele. Se errar, vai dizer: Senhor, eu não aceito. Olha, eu acabei de contar uma mentira ali, eu não quero isso para mim. Eu sou teu. O Senhor não tem coisa com mentira, o Senhor não tem envolvimento com mentira. No céu, diante do Santo dos Santos, não tem mentiroso. Eu não aceito, eu não quero. Eu confesso que pequei, mas me perdoa em nome de Jesus, e o Senhor vai te perdoando. E se eu cair de novo, pastor? Pensa num pecado grande, pensa numa falha grande, mas se você for diante do Senhor, lógico, você vai pagar o preço. Se foi um assalto, pode ser preso. Se foi um adultério, uma fornicação, pode vir um filho indesejado, ou talvez a pessoa traída procurar para matar, e talvez até perca a vida. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus veio trazer vida eterna e vida com abundância. Ele não veio trazer riqueza, não, mas Ele veio trazer a certeza de uma vida eterna, e só isso nos basta. Eu penso nesse momento, irmãos, que coisa maravilhosa estar aqui na terra. Não sei quando vou tombar, mas eu sei que no abrir e fechar de olhos, ou seja, se eu fecho os olhos aqui, daqui a pouco, porque quem morre não sente, eu vou abrir os olhos e vou estar vivo eternamente. Então não há medo, não há terror, não há dúvida, porque o Senhor está conosco, Ele nos prometeu. Se você é um perdedor, se você é uma perdedora, se você errou, se você caiu no caminho, eu quero citar um exemplo que aconteceu em 2008. Uma corredora de 600 metros, e isso só veio a conhecimento depois das pessoas, e o vídeo está na internet. Quem procurar no Google, no YouTube, vai achá-lo. Uma corredora competia juntamente com outras. O nome dela é Ritter Dorniden. Ritter com H e Dorniden com D, claro. Ela estava correndo, e na frente, ela ia à frente do pelotão. Só para você entender o que eu estou dizendo aqui. E naquela corrida, quando ela estava na última volta, ela tropeçou. Contou depois aos repórteres o que aconteceu. Ficou muito famoso esse fato. Ela deitou o corpo demais, estava na segunda raia. Tinha uma outra corredora na raia de dentro, e ela encostou o cotovelo na troca de movimentação, porque quem corre sabe que você não pode trocar. Quando você troca, você perde a respiração. Então ela estava ali, tocou o cotovelo, caiu. Todas passaram por cima dela, foi pulando, mas ela não se entregou. Ela se levantou, e diante daquela plateia, daquele estádio, o impossível aconteceu. Sabe por quê? Independentemente de quem seja, mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de quem confia. Deus é o Deus de quem está de pé. Deus é o Deus não de quem está caído. Ele diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Ela se levantou e correu, e nos últimos 300 metros, dentre 300 metros que faltava, ela passou à frente. Ela chegou, já estava a distância de aproximadamente 60 metros das corredoras, porque ela levantou na iminência, ralou o joelho, ralou aqui o corpo, o braço, um pouco da barriga e do peito, mas ela não parou para chorar as suas feridas. Ela se levantou e começou correndo, e mesmo com as suas companheiras a 60 metros de distância, ela alcançou o que foi difícil ela ter alcançado. A força foi redobrada, ultrapassou e venceu a corrida. Eu quero te dizer, não pare, porque o Senhor nosso Deus, Ele tem uma formação, Ele tem uma igreja, e essa igreja é academia de heróis. Não é para fraco, não é para caído, não é para dormente, é para quem quer vencer. E se você quer vencer, você está no lugar certo. Então começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem gente, irmãos, fica pensando: ah, pastor, sabe, olha mesmo, você fala, mas e vai ficando para trás, pastor Jonas. Porque sabe por que as provas acontecem? Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 7, ele diz: porque a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece, e mesmo assim o ouro é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Guarda isso aí. Está escrito: a prova da vossa fé. Veja só. Muito mais precioso do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor. Quando? Enquanto somos vivos? Vou receber muito like? Vou ser conhecido como pastorzão? Eu vou ser o vencedor dos vencedores? Não. A tua vitória, a minha vitória, não é agora. A nossa vitória é achada em louvor e honra e glória. Sabe quando? Na revelação de Jesus Cristo. Aguenta aí. Seja fiel. Ser crente é ser santo. É viver uma vida pura. É vencer as provas. É encarar de frente. É encarar uma arena, uma fera, a fogueira, a cruz, o cuspe, o tapa, a desfeita, de frente. Sabe por quê? O herói maior, o dono da academia, o autor da academia, o dono da academia é Jesus. E Ele está formando o herói. E nessa noite eu vejo o herói diante dos meus olhos e através da fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por isso, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O Senhor me deu essa palavra porque eu vejo nesses dias de tantas percas, tantas angústias, as pessoas vão desanimando na fé. Claro que estamos em oração neste momento por pastor Juliano, que não passa bem de saúde, irmã Lindoneia, que eu fiquei estupefato como pode a pessoa acabou de sair de uma situação de Covid, mas já estava numa live só para ouvir a palavra de Deus juntamente conosco. E outras pessoas, irmã Marlene. Existem homens e mulheres de Deus. Nós estamos, irmãos, em um momento de guerra. Mas quem foi que disse que seria diferente? O dono da academia avisou: eu estou preparando vocês, porque vocês vão ter aflição e tribulação. Mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Ou seja, eu sou o instrutor. Fica de olho em mim, não tira os olhos de mim. Não olha para a dificuldade, olha para mim. Não é tempo de dizer eu não entendo, eu me sinto assim, eu estou assim. Não, diga para Ele, o contato é com Ele. Se é que você é noivo e vai entender o que eu estou dizendo daqui a pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Sabe o que é que eu estou vendo, irmão? Sabe o que é que eu estou vendo, pastores, irmãos? Antigamente nós só vimos isso entre o povo de fora, mas já está chegando dentro em alguns lugares. Mas aqui não, aqui é academia de heróis. O povo no mundo se desesperava quando perdia um ente querido. Alguns diziam: me leva contigo. Nem sabia para onde o outro foi. Mas o crente não, dizia: até logo, até breve. Por quê? Estava de olho no Senhor. Ele disse: eu ressurgi, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu tenho a chave de lá, eu que mando lá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que medo é esse vergonhoso? Somos a igreja do Senhor, somos os heróis dessa terra, somos a luz desse mundo escuro, somos o sal desse mundo podre. Nós temos Jesus no nosso coração. Não há medo, não há terror, não há espanto. Há Cristo dentro do peito. Isso não vai parar de pulsar. Paulo sabia e dizia: não sejam ignorantes, irmãos, como aqueles que perecem. Na academia, o professor Paulo também sabia que nós iríamos enfrentar isso. E tudo isso que está acontecendo agora, irmãos, aí alguém pergunta: irmãos, isso são apenas provas de que as palavras dessa profecia estão se cumprindo. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Acompanhe comigo, só para ter certeza de que é o que eu estou falando. Eu li logo pela manhã aqui que Jesus ia saindo do templo, e os discípulos se aproximaram dele e ficaram
estupefatos com a estrutura do templo. Jesus não estava nem aí com a estrutura do templo. Não estava nem aí. Isso vai passar. Aqueles discípulos estavam presos ao glamour, à beleza, à estrutura terreal. Jesus, porém, diz: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não caia, que não seja derrubada. Tudo que existe no mundo, Jesus estava dizendo, antes da minha vinda, ou com a minha vinda, eu transformarei esse mundo. Os prédios vão cair, as casas vão cair, os templos vão cair. Claro que essa vacinação, essa profecia, tinha dois sentidos. Primeiramente, para o que aconteceria no ano 70, mas posteriormente, ou de uma forma postergada, para os dias que estão por vir. Porque tudo que está escrito, para a nossa instrução está escrito, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Os discípulos chegam particularmente para Jesus e dizem: Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Ainda continua querendo saber quando é que o Senhor vai voltar para dominar tudo isso. Agora eles queriam saber quando é que o Senhor volta para desfazer desse povo que está desfazendo da gente. Jesus disse: não se preocupa com isso não. As estações e os tempos pertencem ao Senhor. E ele disse assim, ó: olhai, vocês vão ouvir, no versículo 6, de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Eu vou dizer de novo, irmão, o que Jesus mandou dizer para vocês. Vocês estão ouvindo falar de guerra? Não se assustem. Que negócio é esse? Apenas orem e saibam que é cumprimento da palavra do Senhor. Ah, pastor, mas é aqui, está escrito que quando isso acontecer, Jesus vai voltar. Não, não está escrito. Alguém ensinou errado. E vamos ler o que está escrito. Todas essas coisas são o princípio das dores. Aí diz mais abaixo: aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Capítulo 24 ainda, verso 44. Ele vem falando aí sobre a exortação à vigilância. Daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai e os anjos. Nem o Filho, nem os anjos, mas apenas o Pai. Mas no versículo 44 ele diz: portanto, por isso está apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Senhor Jesus diz que toda essa bagunça que iria acontecer não era sinal da volta, ou é sinal, mas não significa que ele estaria voltando. Está escrito aqui, ó, no versículo 29 do capítulo 24: depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ele continua dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É nesse momento que ele vem, mas não quando nós começarmos a ver guerra, rumor de guerra. Está escrito ainda aqui, ó, versículo 26: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por que trago essa palavra, irmãos? Israel está completando 73 anos. O fogo já chegou a um monte onde está o templo de Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa, no domo da rocha. As pessoas veem as guerras e pensam: ah, olha, sinais no sol, na lua. Eu disse que ainda essa semana, na terça-feira, tinha 28 vulcões em atividade. Nunca houve tanto vulcão em atividade. E o que acontece? As pessoas ficam com medo, ao invés de ficarem preparadas. Na verdade, os sinais é para que se vejam. E eu contei aqui pela manhã o que aquela menina lá, quando houve um tsunami, como é que ela agiu. Porque ela sabia, ela aprendeu lá na escola, que quando o mar recuasse, um tsunami haveria de acontecer.
E por isso ela lá, antes daquele tsunami, salvou a família dela e a muitas outras famílias. Por quê? Porque ela sabia. Você sabe como e quando vai acontecer? Quando não, mas como eu sei, pastor? Eu olho para a figueira, Israel perseguido, nós sabemos. Aí alguém diz, mas pastor, é que nunca houve tanta guerra dessa forma como o senhor está dizendo. Eu vou trazer você aqui a realidade. Quantas guerras mundiais houve no mundo? Nenhuma. Me desculpe, mas os professores de história, né? Mas os historiadores vão saber. Nunca houve uma guerra mundial. Sabe por quê? Na Primeira Guerra Mundial, Nepal não entrou, Brasil não entrou, entre outros não entraram. Segunda Guerra Mundial, Indonésia não entrou, o Nepal de novo não entrou, Sudão não entrou, vários países não entraram. No Brasil não caiu uma bomba, em solo brasileiro. Então não há de se falar em guerra mundial. Foi uma guerra, uma grande guerra, mas não uma guerra mundial. Presta atenção, porque isso é muito importante que você compreenda. Mas eu vou dizer uma coisa: o anticristo o espírito do anticristo está preparando. Nós estamos já no último tempo e é preciso o cristão estar preparado. Sabe por quê? Porque nunca houve também uma pandemia mundial. E você pode verificar, se alguém fala aí, me desculpem, tá? Inclusive na mídia, tá errado. Nunca houve uma pandemia, porque pandemia é no mundo inteiro e nunca houve. A peste negra foi lá na Europa. E assim por diante. Cada grande peste. Houveram epidemias, mas pandemia nunca. Mas agora nós estamos vivendo uma pandemia. O mundo inteiro, grande, pequeno, rico, pobre, no Himalaia, na África, mesmo onde tem baixo índice de contaminação, em todo lugar, é máscara, é álcool gel, é aferição de temperatura. Ou seja, quem já conhece a palavra de Deus, começa a ver que não é apenas se existiam guerras no passado, porque sempre houveram, irmãos, sempre houveram guerras, mas como agora, não. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, esteja preparado. Nós estamos numa academia de herói, e herói tem que estar preparado. Herói geralmente se destaca dos demais. Herói é aquele que do grupo do exército ele se destaca, do grupo de soldados ele se destaca, do meio de 1000 ele se destaca, e do meio dos milhares e milhares, você e eu fomos chamados para estar atentos, não com medo, mas preparados para a volta de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa. Vocês estão lembrados lá no capítulo 12 do livro do Êxodo? Eu não vou ler agora para ganharmos tempo e concluirmos esse assunto hoje. Estão lembrados? Do livramento de Israel? Israel clama ao Senhor no meio do Egito, debaixo do jugo da escravidão. Deus ouve a Israel. Tudo que havia sido vaticinado desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus falou para Abraão que o povo dele seria multiplicado, seria uma grande nação, mas ficariam escravos por mais de 400 anos. Estão lembrados? Agora chegou o momento da libertação. No capítulo 13 vocês vão ver que foram 430 anos. Eles passaram mais 30 anos. E guardem esse tempo. O Senhor havia falado de 400, eles demoraram um pouquinho mais, porque teimosos não queriam aceitar Moisés, mesmo sendo povo de Deus. Preste atenção nisso, mas eram desobedientes. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Você vai entender. Porque nós temos irmãos que estão acima da média, pensando mais adiante, olhar lá na frente, e não com vista de galinha olhando aqui embaixo. Nós somos águia, e águia olha para frente e entende o caminho, e sente a quilômetros o cheiro da presa. Eu vou dizer para você uma coisa, irmãos. Aquele povo estava pronto para sair do Egito, sim ou não? As pragas vieram, conforme o profeta disse, conforme foi falado. Gafanhoto, moscas, rãs, primogênito, a água se torna em sangue. Foi ou não foi? Foram provas ou não foram? Foi, ficou marcado até hoje na história da geografia, inclusive.
aconteceu. O povo agora sai. Para onde? Para Canaã. Era um lugar prometido por Deus. Eles se levantam para ir para Canaã. É por isso que eu falei aqui: ninguém precisa ser perfeito, mas tem que ser santo. E santo é temente a Deus. Santo reconhece a presença do Senhor. E foi o que começou a faltar naquele povo. Aqueles milhares de pessoas, milhões de pessoas se levantam agora. As pragas aconteceram, as profecias se cumpriram. Eles iriam entrar na terra prometida. Irmãos, demorava 40 dias para entrar em Canaã, do Egito para Canaã. Nem isso, 40 dias é o máximo. Eles entrariam em 36 dias ou 37 dias, a pé. Mas sabe por que não entraram? Ou eles entraram lá? Não entraram na terra prometida. O Senhor postergou a bênção. Sabe por quê? Desobediência. Deus é Senhor do tempo. Um dia para Ele é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O povo muitas vezes recebe a bênção e já começa a encher o peito, dizendo: agora estamos sendo libertados, estamos saindo do Egito, saqueamos o Egito, diante de nós está o príncipe Moisés, o grande Moisés. Deus é conosco, coluna de fogo, coluna de nuvem, agora nós podemos. Mas falaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que aconteceu? Não entrou nenhum na terra prometida. Ou eu estou errado? Só Josué e Calebe, os obedientes. Vai entendendo o que eu estou dizendo. É uma novidade que talvez muitos não pensaram nisso. E o Senhor disse lá na frente, diz: vocês foram batizados numa nuvem no deserto, mas eu estou trazendo agora um novo batismo. Mas cuidado para não acontecer da mesma forma. Caíram, pereceram todos no deserto, porque não souberam ser santos, se contaminaram com ídolos, fizeram ídolos para si, idolatria, se preocupando, se misturando com o Egito. Deus exterminou a todos. Pastor, aonde o senhor está querendo chegar? Jesus vem, irmão. Vem. Os sinais estão aí, todos se cumprindo. A pandemia já está aí. Eu mesmo fui de que fazia quase 4 meses que eu não pegava numa nota, numa moeda. Era tudo Pix ou eletrônico. Precisei pegar no momento lá que eu e a Rosa precisei ir no caixa do banco pegar dinheiro, mas não pegava mais. O reset mundial não é mais teoria da conspiração. Vai acontecer. O mundo está preparado. Está tudo pronto. A pandemia já aconteceu. Até os desobedientes estão sendo obrigados a obedecer. Isso é uma doutrinação e uma facilitação para que o homem do mal, ele se apresente e vai apresentar. Agora a pergunta é: quando? E outro detalhe: quantos de nós vai entrar na terra prometida? Eu quero agora chamar os meus irmãos. Tenha um pouco de paciência, porque às vezes minha vista que ela se equivoca um pouco. Eu quero chamar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus mesmo. Você vai olhar comigo no capítulo 25. Primeiro no capítulo 24, verso 36. Está escrito assim: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, disse Jesus. Herói, se prepara aí. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Isso me lembra, irmãos, mais ou menos assim. O povo estava vendo Noé construindo a arca, mas não estava acreditando, estava zombando. Da mesma forma como Noé, ou como Moisés. Os milagres acontecendo, mas o povo zombando. Esse não é homem de Deus. Chegou no deserto: eu estou com vontade de comer aquilo que estava no Egito. E eu quero dizer para você: quantos hoje foram escolhidos, provaram os dons celestiais, foram batizados no Espírito Santo, mas estão aí, irmãos, vivendo uma vida promíscua, escondido no meio de alguns grupos chamados igreja, mas não são igreja. Vai ficar. Jesus vem,
mas vai levar os escolhidos. Foi assim nos dias de Noé, foi assim com a saída de Israel. Pode sair milhões, pode até começar a marchar, pode entrar no deserto, mas não vai entrar na terra prometida. E eu e você estamos preparados, rumamos para Jerusalém. Então te prepara, seja santo para te encontrar com Ele. Tenha vida de comunhão, tenha vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Vai cair no deserto. Voltando à leitura que fazíamos aqui, está dizendo assim, ó: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Nós temos pai de família aqui, não temos? Temos. Mãe de família, temos. Sabe que hora Jesus vai vir? Sei não. Guarda isso. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu quero garantir uma coisa para vocês: as palavras do Senhor não falham. Jesus está dizendo: não adianta eu e você com essas palavras errar e pedir perdão, ou estar no meio do povo achando que está tudo bem. Pode ser que Ele venha e você não está preparado. Que terror vai ser para quem ficar. O Senhor continua dizendo aqui no versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ou seja, o obreiro, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Quantos obreiros, pastor Silas, Eric, foram chamados por Deus? Quantas obreiras desistiram, pararam? Mas Ele vem. Não adianta dar justificativa. Ele vem. E Ele quer achar no lugar onde Ele deixou. E Ele vai pedir contas. Bem-aventurado o servo a quem, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Agora eu quero que você pule, venha comigo, capítulo 25 de Mateus. Venha lá para o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, presta atenção nisso, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e Ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Veja só, eu não estou nem voltando lá atrás, estou nem voltando para saber, porque na parábola, regrida um pouquinho agora, no versículo 14 do capítulo 25, é a parábola dos 10 talentos. Presta atenção, porque isso é muito importante para a igreja do Senhor, porque isso também, o que é isso, irmãos? A volta de Jesus, tá? Isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou os seus bens e deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E nós já sabemos daí para frente o que aconteceu. O que tinha 1 talento escondeu e não trabalhou, guardou o talento e depois ainda quis acusar o Senhor. É dessa mesma estirpe, olha só, que nós vamos ver aqui, ó, no versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para aqui um pouquinho, irmãos. No versículo 31 está dizendo: quando vier o Filho do Homem em sua glória. Os irmãos compreendem que essa é a segunda vinda? Compreendem isso? Mas há um intervalo entre a segunda vinda. Antes tem o arrebatamento. Estão lembrados disso? O Senhor virá, segundo está escrito em 1 Tessalonicenses, com alarido, com voz de trombeta, com voz de arcanjo. Eita, que honra para aquele arcanjo, ou arquianjo, ou anjo real, tomar a trombeta de Deus e sonie, e o povo do Senhor vai ouvir.
Está escrito, 2 Tessalonicenses 4:13, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estão lembrados disso? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com eles nos ares. Então iremos ao encontro do Senhor. Não é assim que está escrito? Significa que Jesus ainda não veio à terra. Ou seja, quem é que vai subir? A noiva. Entenda isso, porque para muitos é um segredo. É a noiva que Jesus vem buscar. Ele vem buscar a sua noiva. Capítulo 25 vem exarando de informações. E Paulo fala aos Tessalonicenses, depois Filipenses. E nós entendemos a respeito disso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso se eu já sabia? Porque muita gente não entende que hoje, assim como já houveram, muita gente não é noiva. Muito crente que vai subir, não vai subir como noiva. E é nesse capítulo que nós vemos o seguinte aqui, ó. Você vê que quando ele vier, o Filho do Homem, porque a noiva vai subir e vai se encontrar com o Senhor. E as bodas vai durar o tempo da grande tribulação. Mas a grande tribulação vai estar acontecendo aqui na terra. E eu vou dizer para você que muitos crentes que estão vivendo dissolutamente vão estar aqui na terra. Eu não estou dizendo que eles não vão subir, mas eu estou dizendo que eles não serão noiva. Sabe por quê? Quando nós pensamos num casamento, nós convidamos padrinhos, madrinhas, conhecidos, pai, mãe. Mas eu lhes pergunto, não me respondam porque eu já sei a resposta. Quem é mais importante para o noivo naquele casamento? É a noiva. Quem vai morar com o noivo? É a noiva. Quem vai sentir o amor do noivo? É a noiva. O noivo não pede que o padrinho não adultere, não saia com outro, seja casto, se guarde, seja virgem. Não, mas o homem, o noivo que se preza, ele pede isso da sua noiva. Sim ou não? Noiva. Portanto, sede santos. Não ache que porque Deus tem promessa àquele, ou porque aquele acha que vai subir, mas vai ser noiva, pode ser convidado, não noiva. Noiva, a palavra de Deus diz que é pura, intocada, incontaminada. Jardim fechado, em Cantares diz: és tu, amiga minha, esposa minha, amada minha. Eu não sei o que vocês querem ser, mas eu quero ser noiva. Pastor, eu só quero subir. Então tem espaço para você também. Capítulo 25, verso 31. Ele vai voltar com a noiva e eu quero estar junto, porque já subi. E ele vai voltar em glória e vai separar as nações. E ele vai chegar então diante de todos ali das nações e vai separar os bodes das ovelhas. E vou dizer mais, mas pastor, o senhor disse aí sobre o casamento. Muita gente que conhece o evangelho não vai ver o casamento. Porque quem chega aqui, na terra ainda, não viu o casamento. Porque o casamento vai acontecer nos ares. Tem que ser arrebatado ou morrer no Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa, pastor, e como eu sei quem é a igreja? Jesus veio ao mundo para buscar a sua noiva, para comprar a sua noiva, e ele comprou com a sua vida. Na cruz nasceu a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Todos que morreram purificados, santificados, crendo em Cristo Jesus, são noiva. Nós temos parte da noiva que está dormindo no Senhor, que já morreram, estão aguardando o Senhor. Mas tem também no paraíso do Senhor convidado, profeta do passado, que vão ressurgir, conforme nós lemos. E nós vemos aqui lá no capítulo 6 de Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 6 do livro do Apocalipse, só para você entender. O versículo de número 9 e 10 está escrito assim: e havendo aberto o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada a veste comprida, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco mais. Vocês estão entendendo? Eles estavam clamando. Foi dado veste branca e mandou ele descansar um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. São os mártires que estão mortos no paraíso. E eu não temo estar dizendo nenhuma heresia aqui, irmãos, tanto por revelação de Deus, como pelo que está escrito. Eu sei, eu já fiz parte de um grande alojamento. E quando vai chegando pessoas, ninguém vê, se está com sono, você está dormindo. Chega um, chega outro, chega um, chega outro, ninguém acorda. Quem está com sono, aí que não acorda mesmo, pastor João. Mas quando toca a corneta, aí acorda todo mundo. Um dia, quando a trombeta tocar, os mortos que estão em Cristo vão ressurgir, os que são noiva, porque ele vem buscar noiva e alguns convidados. Vai acordar, mas outros vai dizer: fica aí mais um pouquinho. Na grande tribulação vai morrer gente igual vocês. A gente se encontra depois do casamento. Mas eu quero ser noiva. Eu quero ver o céu por dentro, preparado como está para cada um de nós. Aleluia. Eu me emociono, mas não quero estragar esse último tempo, irmãos. Quero entrar ainda com juízo, trazer aos irmãos aqui. Ele diz aqui, capítulo 25 de Mateus, lá no verso 34: e dirá o rei já voltou, a noiva está do lado, o momento glorioso. Mas ainda tem muita gente que vai entrar no milênio, quem sabe até herdar os céus, mas que não eram noiva. E ele vai dizer aqui, ele vai dizer, o rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus vai voltar, e muitos daqueles irmãos que vão sofrer durante a grande tribulação, alguns talvez vocês até conhecem, estão congregando em algum lugar ou junto com a gente, mas não quiseram ser noiva, quer apenas ser um cristão. Ele vai sim, ele pode, no seu trabalho, no seu labor, ele vai conseguir, mas dessa forma. Ele diz: vinde, entra no reino que vos está preparado. Mas o reino, ele é bendito, diz aqui, benditos de meu Pai. A noiva é amada minha. Os outros são benditos de meu Pai. Entenda em nome de Jesus. E não me leve a mal. E faça a sua escolha quem você quer ser. Aleluia. Aleluia. Ele diz ainda aqui: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Aleluia. Era estrangeiro e me hospedasse, estava nu e me vestisse. Isso é missões, irmãos. Isso é missões. Isso é missões. Isso é missões. A noiva faz missões. Aleluia. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando isso aconteceu? Aí ele diz: quando te vimos estrangeiro e te hospedamos e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e foste ver. Irmãos, a igreja faz isso. Respondendo o rei dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizesse. Irmãos, é bom fazer missões, porque mesmo que se você não for noiva, mas vai ser querido do Pai. É bom não ficar parado não. Não enrola não, não perde tempo não. Eu sou uma voz que está clamando no deserto. Porque como está deserto esses dias, irmãos? Todo mundo dono de si, cada um quer ser o seu próprio líder, cada um manda na sua vida. Ô dia difícil, irmão, ô tempo difícil. Mas eu não tenho negócio com pecado. O meu negócio é com Jesus. E eu estou avisando, está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para quem é esse fogo? Estava preparado para o diabo e seus anjos.
mas agora você vai entrar também. Por quê? Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, e tudo aquilo que a igreja faz, esses não fazem. Agora só, olha só, eu não vou mais além aqui, irmãos, até por causa do tempo, mas quero dizer para vocês o seguinte: logo após a vinda do Senhor Jesus, prepara-te, igreja. A igreja do Senhor vai estar no lugar glorioso com o Senhor. Ele vai destruir, está escrito, toda essa terra está preparada para ser destruída, e Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Neles habitarão essas pessoas, esses crentes, essas nações que ajudaram Israel, que não foram contra Israel. As nações que perseguiram Israel não vão entrar no milênio. Vai ser 1000 anos ali, sem caruncho, sem bicho. O leão não vai querer comer carne, ele come grama, vai ser bonzinho, pianinho. Tudo que planta dá. Vai ser um tempo de vitória, um tempo de bênção. Muita gente está preparado para isso. Tem sim. Tem pessoas que se julgam hoje testemunhas do Altíssimo, só esperando esse dia, e eles estão certos nessa parte. Mas eu vou dizer para você, você tem uma outra escolha. Você pode ser noiva, você pode ir mais além. Glória a Jesus. Ah, se eu tivesse tempo, eu ainda diria mais. E aquelas pessoas do passado, e aqueles que não serviram a Deus no passado, e aqueles que mataram, que roubaram no passado, depois do milênio, no milênio o diabo está preso, mas o Senhor vai libertar o diabo, para que ele ainda faça a prova final, porque uma das bases do trono do Senhor é justiça, e seria injusto se nós fomos testados nessa academia de herói, para poder ser herói, e de repente herdar a vida eterna, juntamente com outros que nunca foram tentados. Então Deus vai permitir que o diabo seja solto, ele vai tentar, e ainda vai levar alguns. Então nesse momento será instaurado, no final do milênio, um grande trono branco. Está no livro do Apocalipse. Outra hora eu falarei para você, quando for instaurado esse grande trono branco. Agora, porque até então só ressurgiram os santos, mas agora vai ressurgir aqueles que pecaram, aqueles nossos parentes que não conheceram a Deus. As pessoas vão ser julgadas no grande trono branco, que tem como base justiça. Muitos serão salvos porque não tinham como, não entenderam do Senhor, não tiveram a Deus. Mas muitos, irmãos, a terra, o mar dará conta dos seus mortos. Mas enquanto isso estiver acontecendo aqui na terra, eu vou dizer mais uma vez, aqueles que escolheram ser santos, ser separada, a igreja gloriosa estará imperando com Cristo para todo sempre, diante do Cordeiro, glorificando o nome do Senhor, sem mais temor, sem medo, sem angústia. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena ser treinado nessa academia de heróis. Glória a Jesus. E você, amado irmão, e você, amada irmã, qual é o teu posicionamento? É por essa razão, alguns não entendem. Alguém diz: pastor, mas é melhor, eu vivo assim, eu treino isso, eu treino aquilo, eu vou a Deus, eu peço perdão, mas eu tenho uma vida promíscua. Irmãos, isso é iniquidade. Todas as vezes que o mesmo pecado é cometido, ele deixa de ser pecado e passa a ser iniquidade. E o iníquo não habitará nos céus. Ele fere a santidade de Deus. Ele escolhe o pecado para pecar. Ele quer pecar ali. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 está escrito: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz, a segurança, irmãos, pode ser, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, sou eu que estou dizendo, tá? Sou eu que estou dizendo, não é a palavra de Deus. Mas se aconteceu isso lá no Egito, com o povo de Israel, demoraram 40 anos, quando em 40 dias já estariam em Canaã. Eu vou dizer para você, descansa no Senhor. Sabe por quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pode ser
que diante de tudo isso que está acontecendo, eu não sei se daqui a 150 anos alguém vai estar pregando o mesmo evangelho, porque até Paulo, ele se equivocou. Tinha tantos sinais naquela época que ele disse: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. João, o Batista, também se equivocou. Ele, quando viu Jesus, ele falou: não, agora acabou, não tem mais nada. Mas as misericórdias do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que a igreja deve trabalhar. Irmãos, eu quero que aconteça logo, mas eu posso dizer para vocês, pode ser que isso demore um pouquinho mais, e daqui a alguns anos alguém esteja falando, mas uma coisa é certa: quem conhece o evangelho não se mistura com o pecado. Porque eis, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses? Agora eu vou parafrasear aqui, tá? Do mesmo jeito que aquela menina lá na Indonésia não foi pega pelo tsunami porque ela conhecia os sintomas de tsunami, o crente que está em Cristo, preparado, esse dia não vai nos pegar como ladrão. Vai acontecer de uma hora para outra, mas assim que acontecer eu vou dizer: já estava preparado, eu já sabia. Aleluia, glória a Jesus. Se no momento, irmãos, se você abrir e fechar o seu olho agora, é o tempo em que nós seremos transformados e arrebatados para estar com o Senhor. Mas eu também quero dizer uma coisa: para aqueles que morrem, é como se ele fechasse o olho. E aqueles que creem em Cristo, mesmo morto, quando ele abrir, vai parecer que ele só piscou o olho. Não chore pelos seus entes queridos. Eu não choro pela minha mãe, não choro pela perca do meu pai, não choro pelos meus irmãos que foram, não. Eu choro pelos perdidos, mas por eles eu glorifico o nome do Senhor. Daqui a pouco vai acontecer. Eu precisava dizer isso para vocês. Não durmamos, porque todos vós, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e estejamos prontos. Tem crente em vigilância aqui? Está vivo aí? Está preparado para ver Jesus? Pastor, eu caí. Se levanta. Se levanta de novo. Pastor, eu me sujei. A palavra do Senhor te purifica, o evangelho te purifica. Não fica prostrado, não viva nesse mundo, não troque a tua salvação pela paz aparente desse mundo, porque ele vem e os elementos, está escrito, cairão ardendo como fogo. Mas está escrito somente para a igreja Filadélfia, que é a noiva: eu vou livrar vocês desse dia. Quem não for noiva, vá se preparando para passar pela grande tribulação. Eu espero, se Jesus não voltar até daqui uns anos e eu estiver aqui, pode assumir, pode tocar aí, vai fazendo missões para pelo menos pegar um lugarzinho lá, porque eu vou dizer para você, é maravilhoso, mas eu não quero entrar no casamento apenas como convidado, eu quero ser a noiva. Tem alguém aí que quer ser noiva? Então santifica, limpa as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Eu te convido a que você fique de pé em nome de Jesus e vá se purificando nesse momento, na tua mente, no teu coração. Eu teria certamente muito mais a falar, irmãos, porque aquelas pessoas que afrontam a Deus, e vou dizer mais, está escrito também, o Senhor Jesus diz que naquele dia, quando ele vier com a sua noiva, vai aparecer uma equipe de pessoas. Eu creio que deve ser pregadores, líderes, gente grande. Vai dizer: Senhor, ele vai dizer: você é bode, vai para a esquerda. Não tem nada contra a esquerda, viu, irmão? Mas também não tem nada a favor, porque a Bíblia também não tem nada. Eu não acredito, irmãos, em crente que torce por quem odeia Deus, quem odeia a palavra de Deus, quem persegue pessoas, quem mente, quem rouba. Não é noiva, no mínimo não é noiva. Corre o risco de ir para a esquerda. E ele vai dizer a essas pessoas: apartai-vos de mim. E essa pessoa vai dizer: mas Senhor, em teu nome, presta bem atenção, expulsamos demônio. Irmão, expulsar demônio não é sinal. Não é sinal que vai para o céu.
Expulsar demônio é sinal de que o nome de Jesus é forte. Isso sim. Fizemos maravilha. Irmão, vou dizer um negócio para você. Fazer maravilha não é garantia de estar no céu. Maravilha é para trazer o ímpio à presença do Senhor. É um presente para a igreja. Mas vou dizer uma coisa: noiva que ama o noivo, com presente ou sem presente, ela gruda nele. Ouço a voz do meu amado. Aleluia. Glória a Jesus. Tem noiva aí. A noiva é apaixonada. A noiva não discute. A noiva quer o noivo. A noiva quer Jesus. Se tiver festa, ela quer Jesus. Se não tiver festa, ela quer Jesus. Mas vou dizer uma coisa para você: a festa vai ser grande. Pensa numa festa maravilhosa. Pela manhã, uma parte da nossa banda estava aqui. Que coisa linda ouvi-los. Mas vou dizer uma coisa para você: o que me encanta é saber que as vozes que vai embalar a nossa chegada, aleluia, clareando os nossos vestidos, as nossas vestes espirituais, são acima de qualquer imaginação. Portanto, não desiste. Está expulso, eu expulso na vida dos meus irmãos esse clima de medo, esse clima de cara, lá na minha terra falaram uai, foi o que me veio na cabeça aqui agora, deixa eu tentar, de caramujo. Esse espírito de colocar a cabeça, se enfiar, sumir. Avance, crie seu filho, sua filha, trabalhe, se prepare, enfrente a faculdade, pregue, mas de cabeça erguida, porque a noiva tem o respaldo da equipe celestial. A noiva caminha para o encontro do Senhor Jesus. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que queira aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Eu não posso deixar de convidar. Se você aceitar Jesus como orientador da tua vida, como Salvador da tua alma, você será chamado. Você mesmo que morra vai ressurgir e estar com Cristo. Alguém aqui entre nós, levante a sua mão direita. Aqui uma vida para Jesus. Deus continue te abençoando. Alguém acompanha o meu irmão aí. Nós vamos orar por ele. Pode vir até aqui sim, meu irmão. Há mais alguém para Cristo Jesus? Alguém via internet? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a academia de heróis está em ação. E aqui está entrando mais um futuro herói. Mais um herói, já posso dizer, porque o Senhor Jesus é quem garante a vitória. O que eu tenho, a bondade que você tem, o que os homens fazem de bem, não é do homem, vem de Deus. Porque tudo que é de bom vem do Pai das luzes. E se há alguma coisa boa na tua vida, vem do Senhor. Não temas, não chore. Se você perdeu um ente querido, perdeu um amigo, perdeu uma amiga, sacode a poeira, levanta a tua cabeça. Não perca o dia do casamento. Sabe por quê? Porque o teu amigo, a tua amiga, se é cristão, vai ressurgir e vai ver a tua vitória. A vitória que você dizia que tinha. E se ela não é, ainda vai ter uma chance diante das suas obras. Mas a verdade é que eu e você, nós temos que herdar o nosso galardão. Você entendeu o que eu disse? Pode dizer amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se há mais alguém através da internet, eu quero, irmãos, nessa a palavra curta, mas um prólogo de toda a verdade. Desde o Éden até o arrebatamento, Deus está no controle. Aleluia. Eu me sinto cada vez mais pertencente a Ele. Você que está aceitando a Jesus, Ele te ama. Que Ele possa te livrar. E que em nome de Jesus seja quebrada toda a palavra de maldição sobre a tua vida. Não desista, não pare. E se você cair de novo, se levante, venha outra vez. Estamos aqui enquanto Jesus não voltar. A porta da graça está aberta. Quantas vezes você quiser, meu filho, venha. Essas suas lágrimas são lágrimas de entrega ao Senhor nosso Deus. E Ele conhece os teus caminhos. E essa igreja existe para que essa palavra entrasse aos teus ouvidos e você estivesse aqui nesse choro, porque diante do Senhor tem valor. Há anjos, diz a palavra de Deus, que vem para
para recolher as nossas lágrimas e levar diante de Deus, como prova de um coração quebrantado. É esse que toca ao Senhor nosso Deus. Igreja, estenda as suas mãos para cá e vamos clamar ao Senhor para que Ele livre mais essa vida. Ele já nos deu vitórias essa semana, tem dado muito, para que Ele cure, que Ele liberte, que Ele sare, e muitas vidas, muitas almas sejam alcançadas. É tempo de maturidade. Igreja madura, noiva madura, não volta atrás, não se mistura e não passa a ser, não desiste do casamento, não quebra o noivado, senão você vai ser apenas mais um convidado. Eu quero estar lá, e eu te convido também a que esteja. Ore comigo. Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez pela revelação da tua palavra, pela tua salvação que nos alcançou, pelas transformações que ela significa. Aonde a tua palavra entra, os nossos vestidos vão sendo transformados espiritualmente, a nossa vida vai sendo transformada, porque passamos a ser convidados do Senhor. Senhor, passamos a ser noiva do Senhor, passamos a ser teus. Dai-nos santidade, dai-nos transformação, ó Deus. Transforma a vida do teu filho que aqui está, do teu filho e tua filha que está através da internet, daquele que vai acessar esse conteúdo, que ele seja transformado e que se prepare para estar contigo. Há delícias profusas, ó Deus, há muita graça. A cada momento que se passa nessa terra, eu tenho mais vontade de estar contigo, Senhor, porque aí, meu Pai, aí aonde o Senhor está, a glória é incontável, o poder, a força e a riqueza é incontável, e queremos estar aí. Abençoa os meus irmãos, Senhor, perdoa os pecados, as falhas, aqueles que caíram, ajuda-os a correr de volta, para que alcancem o seu prêmio. Salva, Senhor, liberta, cura, Senhor, estende as tuas mãos sobre os pulmões da irmã Marlene, Senhor, o teu servo Tony Ramos, Senhor, a tua filha, a irmã Lindoneia, Pai querido, o teu filho, o nosso irmão, o pastor Juliano. São tantos, ó Pai querido, eu te agradeço pelos irmãos que estiveram conosco hoje, visitantes, ó Deus, mas certamente meus irmãos. Abençoa cada um deles, dá-nos uma semana abençoada, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se você está feliz, diga comigo amém. Você é capaz de aplaudir o nome do Senhor Jesus? Vamos de louvor, irmãos. Vamos encerrar esse momento com louvor. Está em condição, Misael? Louvemos a Deus. Enquanto eles se preparam aqui, eu digo para você, porque depois vai encerrar essa transmissão, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, as consolações do Senhor Espírito Santo, seja cura para a tua alma, para a tua vida. Está determinado. Se você crê, diga comigo. Em nome de Jesus.